Seja bem-vindo ao aulão do método Backdutching CS. O que eu vou te mostrar aqui hoje, agora, se você assistir com foco, com plenitude, com disciplina e aplicar de fato tudo que vai ser ensinado aqui, não só ver, mas também escutar, você tem todas as chances de ser lucrativo nesse método. Beleza? Se comprometa com isso. Vamos lá então, vamos junto. Avisos fundamentais que você vai aprender é muito poderoso, mas tem que ser aplicado da forma certa. E eu vou te ensinar. Vou te ensinar a aplicar da forma certa tudo que tem aqui pela frente. Primeiro eu quero te mostrar alguns lugares imprescindíveis, lugares que você deve estar. Meu Telegram Free. Caso ainda você não faça parte, tem o link aqui na descrição. Clica com o botão direito, não sai daqui do vídeo. Clica com o botão direito, abre uma nova aba, ali ó. Esse link aqui ó, tá na descrição. Eu espero você clicar e abrir uma nova aba, vamos lá, 5 segundinhos. Beleza? Clicou? Deixa ali. Show. No meu Telegram Free, tu vai ter acesso ao PDF dessa apresentação. Tudo que está aqui nessa apresentação, lá no Telegram Free, nesse PDF que você está vendo aqui do meu lado, na sua tela, você vai ter acesso a ele lá no Telegram. Então, depois você entra lá, clica nesse botão aqui, ó. O segundo botão é gratuito, fica à vontade. E aqui tá todas as minhas redes, deixa essa aba aberta aí do lado, depois, terminando o programa, você vai entrar lá. Beleza? Antes de mais nada, eu quero te dizer que devido às fortes chuvas que está tendo aqui no sul do país e para que você tenha uma ótima experiência nesse programa, eu decidi gravar, ao invés de fazer em formato de live como seria anteriormente. Então isso é um programa gravado, porém, obviamente, para aumentar ainda mais a qualidade dele e fazer com que você tenha a melhor experiência possível, né? Essas chuvas causam alguns danos, às vezes eu fico com falta de energia elétrica por aqui. Imagina se eu estou no meio da live, vocês todos concentrados e acaba caindo a internet e infelizmente eu não conseguisse acabar. Então, preferi gravar, que é mais seguro. Beleza? Primeiro, o que você precisa? Abre o seu bloco de notas ou pegue uma caneta e uma folha de papel. Beleza? Eu espero. Vamos lá de novo, 5 segundos. Abriu aí o bloco de notas, pegou uma caneta ou um papel, show? Então vamos lá. Plena atenção a esta aula, serão ditas coisas imprescindíveis para o aprendizado. Não adianta somente ver, tem que também ouvir. Aplicar de fato o que será ensinado aqui. Equilíbrio emocional nos momentos de heads, e eles virão. Muita disciplina para seguir as metodologias e não abandoná-las na primeira bad room, e ela virá. Dirimir o conceito de que estar exposto ao full head não lhe traz controle do trade, ou seja, esquecer, eu estou exposto ao full head, não me tra... Pelo contrário, a gente tem mais controle do trade do que o normal. Você vai ver isso durante a aula. Gestão. Muita gestão e adequada gestão. Mínimo esforço necessário para analisar as equipes qualitativamente antes dos jogos, escalações, importância do jogo e etc. Se tem jogo de Copa no meio do caminho, se não tem, enfim, vamos ver durante a aula. No final da aula, você vai pegar esse bloco de notas durante a aula e vai anotando as suas dúvidas, tá? Você só vai deixar sua dúvida na descrição desse programa, não aqui no chat do lado. Pode comentar no chat do lado à vontade o quanto você quiser, mas na descrição é que você vai escrever a sua dúvida, porque posteriormente a esse programa eu vou fazer um vídeo com todas as dúvidas que forem colocadas aqui embaixo. Beleza? Estamos combinados? Estamos. Então podemos continuar. Vamos lá. A estrutura principal, os métodos. Agora eu vou mostrar para vocês o que é cada um desses métodos. Todos eles têm o mesmo conceito, mas eu vou te mostrar quais são as diferenças de cada um deles para que a gente vá passo a passo rumo ao que tem que chegar lá no final. O mercado que a gente utiliza na aplicação desses métodos é o mercado de resultado correto, Correct Score, CS, é tudo a mesma coisa. Independente do que você ouvir falar aí, todos eles são a mesma coisa. Eles são denominados, e aí eles foram denominados por mim, a forma em que eu separei eles, conforme a quantidade de coberturas que a gente faz. O pessoal que está lá no meu Telegram gratuito já sabe disso, certamente. Quem ainda não sabe, eu vou explicar agora. As coberturas devem ser feitas entre 4 e 8 placares, sendo o com 4 placares o de alto risco e o de 8 placares o de baixo risco. Coisas importantes, quanto maior o risco, maior o retorno. Obviamente, se você tem uma entrada de alto risco apenas com 4 placares cobertos, a tendência é que o seu retorno seja maior.
Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, um baixo risco de 8 placares certamente vai te dar um retorno menor do que um de alto risco. Às vezes, baixo, médio risco e baixo risco, que são os 7, 8 placares, podem te dar retornos parecidos. Quando é uma distância de um para o outro, assim, 6 para 7, 7 para 8, dependendo das odds que você pega, vai te dar retornos parecidos. Por quê? Porque essas odds, elas influenciam no tamanho desse retorno. Show? Quais são os parâmetros quantitativos que a gente considera a nível de gestão? Super favorito, favorito e parelho. Ambas marcam sim e não, e over 2.5 e under 2.5, tá? E aí, falando de gestão, a gente vai para alguns conceitos indispensáveis. Repito, indispensáveis. Se você falhar aqui, esquece. Vai fazer outro método, vai fazer outra coisa, que aí não vai funcionar se você falhar nesses conceitos que eu vou te apresentar a seguir. Gestão. Esses métodos em específico, e praticamente todo método que vai até o full hedge, eles são cruéis com quem não obedece gestão. Não vai funcionar se você não obedecer gestão. Se tu não estiver disposto a seguir uma gestão adequada, tu vai precisar de uma mudança de mindset, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, tá? Coloca no mercado só aquilo que você está disposto a perder sem emocionalmente se sentir afetado por isso. Porque tu está exposto ao full hedge. E ele vai vir. E não vai ser só uma vez. Ele vai vir e vai vir bastante, tá? Classificação de gestão por percentual. E aí eu já quero te falar da parte final disso aqui antes de falar já das classificações. Essas classificações, elas são parâmetros importantes, certo? Mas não necessariamente devem ser obedecidas em 100% dos casos. Vai ter caso em que tu vai fazer um pouquinho diferente do que está aqui, tu vai me ver fazer um pouquinho diferente do que está aqui. Só que eu estou te dando uma base para que você possa seguir. E tem que seguir. Mas uma ou outra coisa ali pode ser um pouquinho diferente, certo? Cada stake deve ter no máximo 5% do valor da banca. É uma gestão muito agressiva. Isso daqui vai te dar a chance de levar 20 heads seguidos. É muita coisa. Tem que fazer muita coisa errada para levar 20 heads seguidos nesse método. Porém, é uma gestão muito agressiva. Isso daqui é o máximo. Uma gestão para quem tem banca pequena. Quando a sua banca vai crescendo, a tendência é que esse número aqui percentualmente vá diminuindo. Isso naturalmente vai acontecer com você. Não precisa nem eu te falar. Você vai perceber que quanto maior a sua banca vai sendo, você vai diminuindo percentualmente o tamanho da sua stake em relação à sua banca, tá? Usar 100% da stake em entradas de alta confiabilidade. O que eu considero entradas de alta confiabilidade? Não quer dizer que é alta confiabilidade que vai bater, nem que é baixa confiabilidade que vai bater. Isso aí natural, hedge é natural, em qualquer uma das ocasiões. O que é uma gestão de alta confiabilidade? Ela é normalmente utilizada em métodos entre 6 a 8 coberturas, com análises quantitativas, e aí eu faço no cscore.com.br, tá? Eu sei que tem vários de vocês que também fazem, mas se você quiser fazer de outra forma, eu vou te ensinar na sequência dessa aula. Não é uma forma tão confiável, mas dá para fazer, tá? E análises qualitativas completas. O que são as análises qualitativas completas? Espera aí. Análise qualitativa completa é aquela que você olha se os principais jogadores do time estão em campo, se o time principal está em campo, se o time de fato quer vencer, se não tem nenhum jogo de Copa, Champions League, Libertadores no meio do caminho, se esses caras não estão cansados, se estão com ritmo de jogo. Qualitativa, fina, estudado, beleza? Usar 50% da stake em entradas de média confiabilidade, normalmente utilizado em métodos de 5 a 8 coberturas, tá? E a gente já fica com 5, já é uma entrada de maior risco, tá? Mesma situação das análises quantitativas eu faço pelo cscore.com.br e análises qualitativas completas também. Porém, em jogos de início e fim de temporada e ou próximos a datas FIFA, Copas Sul-Americanas, que é Libertadores Sul-Americana, campeonatos europeus, Champions League, Europa League, Conference League e por aí vai. E usar 25% em entradas de baixa confiabilidade. É normalmente utilizado em métodos entre 4 e 8 coberturas, por vezes em jogos de Copas, que é onde a gente não tem condições de fazer uma análise quantitativa muito boa. Por quê? Porque
Porque normalmente são times que muito pouco se enfrentam e, além disso, normalmente são times que não são da mesma liga, o que dificulta muito na questão numérica da gente buscar algumas coisas fidedignas nesses times, certo? E uma boa análise qualitativa. Claro, olhar as escalações, ver se estão os titulares, isso é imprescindível, né? Isso é igual aos outros itens anteriores. Às vezes em jogos de início e fim de temporada também, e ou próximos a datas FIFA e campeonatos sul-americanos ou europeus e por aí vai. Beleza? Essa observação eu já comentei com vocês quando eu iniciei esse slide. Vamos para o próximo. Copie a planilha. Aqui embaixo, na descrição, também tem a planilha. Clica com o botão direito, abre numa nova aba, não sai daqui do programa, continua assistindo, tá? Vamos lá, vou dar um tempinho para você abrir. Beleza? Abriu? Copia ela para você e faça uso dela no Google. Não baixa para o seu computador para fazer em XLSX no Excel, porque ela perde alguns parâmetros e não vai funcionar adequadamente. Beleza? Essa é a sua planilha de gestão. Isso é muito importante. Tá aqui. Tá o link. Tô te dando. De presente. Gratuito. Fica à vontade. Beleza? Conceito. Valor esperado positivo é o coração do trade. Sem isso aqui nada funciona. Nesse método específico do Dutch CS? Não. Sem isso aqui nada funciona em método nenhum. Isso daqui tu precisa prestar atenção. Muita. O valor esperado é usado para avaliar se uma operação tem potencial lucro no longo prazo. Por exemplo, se você tiver um valor esperado positivo, quer dizer que ela vai te colocar em lucro no longo prazo. Se for negativo, ela vai te colocar em perda no longo prazo. E se ele for neutro, ela vai te deixar no 0 a 0 no longo prazo com uma observação. Você paga as taxas da casa. Então, se tu estiver no neutro, teoricamente, descontando a taxa da casa, você está no negativo. Betfair aproximadamente de 6,5 a cada green e o white label de 3,25. O que são os white label? Bolsa de aposta, Footbet, por aí vai. Qual é a vantagem da Betfair? Na Betfair tem um botão apostado, que é aquele botão do Correct Score que tu clica lá e ele divide certinho todas as entradas que tu tem que fazer em cada uma das coberturas. Então, você não precisa usar a calculadora Dutch. Para quem usa o white label, aí tem que ter o uso da calculadora Dutch. O próprio C-Score tem uma calculadora Dutch dentro dele. Para quem não usa o C-Score, a Academia das Apostas também tem. É só procurar no Google aí calculadora Dutch, vai aparecer o site da Academia das Apostas. Você utiliza lá. Beleza? Não vou explicar a utilização operacional aqui. Nós vamos avançar a aula. Coisas operacionais eu vou indicar vídeos meus para vocês assistirem e depois fazer. Aí você vai anotando conforme a aula vai passando, beleza? O win rate é o pulmão. Enquanto o valor esperado é o coração, o win rate ele é o pulmão do trade, certo? E aí daí do win rate tu vai ter a tua relação. Essas coisas andam juntas, entrelaçadas, de mãos dadas. Não tem como tu separar esses dois. O win rate, a sua taxa de acerto, e a sua relação. Vou te explicar. A taxa de acerto ela vai variar conforme a tua habilidade de executar boas análises qualitativas e quantitativas no pré-jogo e a quantidade de coberturas escolhidas que normalmente você vai trabalhar. Você, não eu, você, deve estabelecer em qual relação deseja trabalhar. Eu considero saudável e a que eu uso para mim uma relação de 3:1. Então, a cada head, eu preciso de 3 greens para superar, para ultrapassar esse head. Vejam, eu não usei a palavra recuperar. É superar, ultrapassar. Beleza? Como que você calcula o win rate necessário de 3:1? Conta simples. Você soma quantidade de greens mais quantidade de head. 3 mais 1, 4. Divide a sua quantidade de greens por esse total. Então, 3 por 4, 0,75. Tenho 75%. Isso quer dizer que eu tenho que acertar 75% das minhas operações em média, certo? Vai ter meses que vai ser um pouco menos, meses que vai ser um pouco mais, é questão de período, tá? E aí, além disso, eu preciso cuidar a minha relação, que é o quê? O percentual que envolve nessa questão total aqui do win rate. Então, nesse tipo de relação, o meu lucro médio, ou seja, quanto que eu tenho que lucrar por cada entrada em média, deve gerar em torno de 37% se eu faço trade na Betfair, por conta das taxas. Quem faz em white label, bolsa de apostas, etc., pode ter um lucro médio em torno de 36%. Tá? E aqui embaixo está a conta
da questão para você saber se você está atingindo a sua relação máxima, que é 3, ó, 3:1 nas duas. Como é que é a conta? É 1 dividido pelo teu lucro médio vezes redução da taxa da casa. Então, ó, 1 dividido por 37 na Betfair vezes o menos 0,65, 2,89. Não atingi a minha relação. Então, show de bola. No longo prazo vou estar no lucro. A mesma coisa para o lado. 36 vezes a taxa da casa, 2,87. Eu botei muito próximas as duas para ser mais ou menos a mesma coisa. Então, agora você já tem condições de calcular a sua relação e a sua taxa de acerto. Quanto que você precisa de taxa de acerto para a relação que você deseja? Vai aí, depois você faz. Fica tranquilo, o PDF vai estar disponível lá no meu Telegram gratuito, como eu já te falei no início desse programa. Se tu ainda não abriu o meu site aqui embaixo, botão direito, abre uma aba do lado e segue assistindo o programa por aqui. Vamos lá? Análise pré e aplicação. Sem isso, nada vai funcionar. Não tem jeito. Se não fizer isso aqui, não fizer da forma correta, não vai funcionar. Então vamos lá, com calma, paciência, que a gente chega lá. Análise qualitativa, a opção 1 e a opção mais confiável. Obviamente, além de ser a mais confiável, ela é a mais rápida. Eu faço ela no cscore.com.br, tá? Cscore, ainda não tenho acesso, não sei como é que eu faço para acessar e tal. O link também está no meu site aí, primeiro botão do meu site. Aqui está uma das telas do Cscore, mostrei aqui. O que o Cscore nos dá? Você escolhe o jogo que você quiser, ele abrange 63 ligas do mundo inteiro, e aí você vem aqui no resultado correto, ele já te dá quais são os placares mais prováveis e a probabilidade deles. E aqui, ó, na aba de valor esperado, você vai saber se você tem um valor esperado positivo com relação à análise quantitativa dessa abordagem específica que você está fazendo, nesse caso aqui era um jogo do Heidenheim contra o Werder Bremen, ou se você não tem valor esperado positivo. E aí, mesmo que tenha um retorno bacana, às vezes se você não tem positivo, ele é negativo, não vale a pena fazer. E às vezes com um retorno muito pequeno, mesmo sendo um valor esperado positivo, se não atende a tua relação de green e red, também pode não valer a pena fazer. Então você tem que estabelecer isso dentro daquilo que fica emocionalmente confortável para você. Então beleza, essa é a primeira opção da análise quantitativa. Você fala, Luiz, não quero usar o Cscore, não quero assinar e tal, quero fazer de uma outra forma. Tá bom, eu vou te ensinar também. Beleza? Opção 2, e ela é menos confiável, mas é uma opção. Tem vídeos meus, inclusive, que foram feitos antes de eu lançar o Cscore, para que vocês pudessem fazer dessa forma. Segunda e menos confiável opção, pode ser feita através das odds. De qual odds? Do match odds, que é o resultado final. Da linha de gols balizadora, que é a 2.5, tanto o over e under, e do mercado de ambas marcam sim e não. Aqui tem um vídeo modelo. O link desse vídeo está na descrição aqui embaixo também. Mesma coisa, botão direito, abre em outra aba, depois você assiste se você quiser. Se não, eu não vou usar essa opção, eu vou usar o Cscore e tal, não precisa assistir, tá? Show de bola? Agora, análise qualitativa. Essa análise qualitativa depende especificamente de nós. E aí que vem aquela questão que eu falo, mínimo esforço necessário, tá? O que é isso aqui? Isso daqui é a nossa análise aliada ao nosso conhecimento das equipes. Mas eu não conheço as equipes, dá para fazer? Dá, mas não é indicado. Como que eu faço isso? Verifica se os times são os titulares, se os jogos têm importância para essa equipe em questão que você está trabalhando, não só para a equipe favorita, mas também para a zebra, tá? Se existe jogo de Copa, se tem clássico próximo a esse jogo, se eles estão vindo de algum jogo que jogaram anteriormente, estão cansados, tá? Por exemplo, assim, Flamengo e São Paulo estão jogando final da Copa do Brasil. Acabou de ter o primeiro jogo ontem, daqui a pouco vai ter o segundo. Provavelmente nos jogos do Brasileirão, esses dois times não vão dar tanta importância nesse período. Então é mais indicado não fazer trade de CS, do Team CS nessas duas equipes até que esse período para elas acabe, tá? Então veja se esses jogadores estão com ritmo de jogo, se são os titulares, se os principais estão em campo, se não estão, tá? Se você não tiver nenhum conhecimento sobre essas equipes, nulo, o indicado é não operar. Mas se ainda assim você quiser fazer isso, tá aqui embaixo um vídeo meu indicando como você pode fazer isso, tá? Mas você vai estar exposto a uma variância maior, ou seja, a uma tendência maior a levar heads. E numa relação de 3:1 é muito mais importante que a gente não leve head do que pegue o green. Concorda? Matematicamente falando? Beleza, então por isso é bom que a gente seja um pouco mais seletivo. Aplicação pré.
Na aplicação pré, tu tem que obedecer às suas análises quantitativas e qualitativas conforme os slides anteriores. Não tem como fugir disso, tem que obedecer, tá? E obedecer também a sua relação média. A minha, como eu já comentei, é de 3:1. Então eu tenho que ter um retorno médio em torno de 37%. Preciso ter isso em todas as entradas? Não. Tem vezes que eu vou ver valor em 28%, em 30%, e outras vai ter valor em 60%, 55%, 70%. Só que no longo prazo a minha média tem que estar em torno disso. Se ela tiver um pouco baixa, às vezes eu preciso evitar de entrar e me expor em certas situações, ou eu tenho que ficar ciente, estar ciente de que a minha relação média está maior do que 3:1. Às vezes está 3,5:1, 4:1, tá? Aí tem que ficar ligado nisso, beleza? Não tô dizendo para ti que tu tem que entrar sempre com 37% ou mais. Não. Às vezes a tua relação média é 4:1 e aí tu vai entrar com 30 e tá tudo certo. Outros, minha relação é 2:1, aí tu vai precisar de mais de 50 e tá tudo certo. É o que fica confortável para você. Beleza? Acompanhamento em live. O simples que funciona. É simples. Isso daqui é simples. Talvez a parte operacional é mais complicada do que de fato entender o que tem que ser feito aqui. E aí, operacionalmente, você vai ver outros vídeos como eu vou te indicar aqui também. Aqui eu vou te explicar o que tem que ser feito, tá? Vamos lá. Confiança na previsibilidade é a primeira coisa que você precisa ter e comprometimento com a paciência. Por que isso é o título desse slide aqui? Porque às vezes você leva um head ou tá numa situação de limite do lado de um favorito ou do lado de uma zebra, toma esse gol no primeiro tempo e se desespera. Ontem mesmo aconteceu no jogo do Real Madrid contra o Real Sociedad. O Real Sociedad fez o gol com 4 minutos de jogo. Aí eu não tinha o segundo gol do Real Sociedad. Cara, eu tô com gestão, eu tô na minha. Se eu tomar o head tá tudo certo. Eu sei que no longo prazo isso daqui vai se dirimir. Eu nem vou lembrar desse head do Real Madrid caso ele viesse a acontecer. Fiquei no mercado. Se eu tivesse fechado, que não é para fechar, porque aí eu tô fazendo outro método, não tô fazendo esse, eu teria ficado com head. Só que aí o Real Madrid virou o jogo para 2-1, Real Sociedad não fez mais nenhum gol e eu fiquei em green. Show de bola, isso é o método. Isso é um método, confiar na previsibilidade e comprometimento com a paciência. Eu muitas vezes falo no meu Telegram gratuito, a paciência é uma virtude nobre. Não tem jeito, nesse método é isso, tá? Então você só deve se movimentar no mercado se estiver em lucro. Em caso de estiver no negativo, você vai ficar exposto a full head e tá tudo bem. Caso venha acontecer um placar adverso, por isso a gestão adequada se faz tão importante na aplicação desses métodos. Movimentações em lucro. Sempre em lei. Se você fizer em back, estará usando outro método. Às vezes alguém vem perguntar para mim, pô Luiz, eu fiz um back aqui, cobri tal placar porque tava ruim, não sei o que. Tá errado. Tá errado, sabe por quê? Porque você tá aumentando o seu risco. Toda vez que você faz um back, você aumenta o seu risco. E se dá uma rajada de gol ali, 2, 3 gols, um atrás do outro, você vai, em vez de tomar um head 100% da stake, você vai tomar um 130% da stake. E aí como é que fica a tua relação que eu te expliquei anteriormente? Então, se você tá fazendo back para cobrir placarzinho lá no final porque tá ficando com medo, alguma coisa, tá errado. Você vai ficar numa relação ruim a hora que vir o head e vou te falar, vai vir. Esses gols de rajada acontecem, tá? Então, é sempre em lei. Redução de risco. Sempre reduzindo o risco e potencializando o lucro em placares que já estão cobertos desde antes do jogo começar. Beleza? Então, vamos lá. Isso daqui é muito importante, ó, essa parte aqui. Ó. Quanto maior o seu potencial lucro inicial, mais cedo você consegue se movimentar no mercado. Porém, maior é o seu risco. Por quê? Porque para você estar num potencial lucro maior, você provavelmente fez menos coberturas. E quando você faz menos coberturas, você está exposto a um risco maior, matematicamente. Simples e fácil de entender. Quais são as opções de movimentação que a gente tem? Reduzir risco, potencializar lucro, zerar risco, pirotecnia e mágica e fechar a posição em lucro. Vou explicar cada uma delas aqui na frente. Ó, as movimentações indicadas, essas daqui acima, dependem da sua leitura de jogo e da situação que suas coberturas se apresentam. Às vezes você está no limite do favorito, está no limite da zebra, você casa isso com a sua leitura de jogo, ou tá ambos no limite, ou não tem nenhum no limite, tá tranquilo. Você vai seguir numa boa, assistindo o jogo, com calma, tranquilidade, sabendo que você tá na gestão e tá tudo certo. Beleza? Vamos lá. Movimentações em lucros. Vídeo modelo, tá? Como que você faz isso operacionalmente? Esse daqui é o vídeo. Então,
Tá aqui no link também, tá na descrição também o link. Botão direito, deixa ele do ladinho, depois você assiste, caso você não tenha assistido ainda. Reduzindo o risco / potencializando o lucro. Aí você me pergunta, pô Luiz, como que eu reduzo o risco e potencializo o lucro ao mesmo tempo? Eu te explico. Esse é o jogo entre West Ham e Manchester City. Quando chegou aos 87 minutos de jogo, estava 1-3. Eu ainda tinha a goleada do City, mas eu não tinha o segundo gol do West Ham. Então eu não tinha o 2-3. Então eu estou reduzindo meu risco no 2-3 e estou potencializando meu lucro numa possível goleada do City, caso ela viesse a acontecer. Certo? Então é o que está escrito aqui. Beleza? Depois você vai ter esse PDF, você pode ler tranquilo, tá? E quanto mais baixa a odd do lei ao placar atual, menor será o custo para reduzir esse risco e potencializar o lucro do outro lado. O que é o placar atual? É o 1-3. Ó, então quanto que estava essa odd? Aqui estava 1,41, mas já estava 1,40, eu peguei a 1,40 aqui, ó. Eu fiz esse lay a 1,40 no placar atual com 20% do meu potencial lucro. Qual era o meu potencial lucro inicial? 33. Ó, eu usei R$1.000, tinha 335% de potencial lucro inicial. Então eu usei 20% para o quê? Para reduzir 50% do meu risco no 2-3. Pode ver, ó, 2-3 aqui, ó, era de R$1.000, o risco caiu para 500 e potencializei 50% de lucro na goleada visitante, ó. Então ela era 335, ela foi para 835. Então caso o City viesse fazer esse terceiro gol, que era o que estava mais provável, o quarto gol, que era o que estava mais provável de acontecer, eu teria aqui 83% de lucro. Se eu viesse a tomar, eu teria 50% de hedge. Então nesses momentos a gente já está em lucro, é quando a gente faz as movimentações no mercado. Deixa o jogo acontecer. Calma, paciência, tranquilidade. Confia na tua previsibilidade. Se eu tivesse feito esse lay aqui em torno de 1,30, 1,20, eu ia pagar menos. Ao invés de ter pagado 20% percentual, eu ia pagar 15%, 13%, 12%. Depende da conta, tá? Aí você paga menos para ter o mesmo potencial lucro. Então, quanto menor essa odd tiver, menos você paga. Só que para ela ficar diminuindo, o tempo precisa ser maior. Aí eu ia estar aos 90 minutos de jogo. Tá? Ah, eu tenho que fazer isso sempre aos 87? Não, às vezes aos 70, 75, 80, dependendo do que estiver acontecendo no jogo, você consegue fazer. Só que se você fizer isso muito cedo, você vai estar usando muito do seu potencial lucro e talvez quando chegar lá no final, o placar atual não tenha quase lucro para você. Você pode ir fazendo pouco a pouco e reduzindo esse risco pouco a pouco. Não precisa fazer uma vez só, pode fazer fatiado também. Beleza? Próximo conceito. Zerando o risco. Aqui é legal, tá? Por quê? O primeiro conceito inicial. Zerar o risco você só vai fazer quando você tiver os dois lados dos placares subsequentes que pode te dar head ou pelo menos um deles. Ah, mas no outro é redução e aqui é zerar. Claro, são coisas diferentes. Para zerar, você precisa que a sua odd do lay ao placar atual chegue no seu valor do potencial lucro inicial, ou seja, um potencial lucro inicial de 47%, você só pode zerar a partir de que a odd do lay ao placar atual bata 1,47 ou menos. Beleza? Então, o que aconteceu nesse jogo do Inter e São Paulo? O Inter fez o seu 2-1 aqui, ó, mais ou menos aos 70 minutos. E aí eu tinha um potencial lucro aqui em torno de 47%, eu tinha botado 500 no mercado, estava com 236%. E eu só poderia zerar esse risco quando essa odd batesse 1,47. O que aconteceu? Bateu 1,47, eu estava assistindo o jogo, fui pela leitura e preferi deixar. Fiquei exposto a tomar um full head. Poderia eu ter reduzido o risco um pouco ao invés de ter zerado? Poderia. São opções. Aí você volta no slide anterior e pode reduzir? Pode. Eu preferi deixar correr um pouco mais para o quê? Quando eu fosse zerar, eu tivesse um custo menor. E aí o meu placar atual ainda ficasse com um bom retorno. Certo? Então, vejam aqui, ó. Eu reduzi usando 20% do meu potencial lucro. O meu placar atual manteve 27% de lucro, porque o meu potencial inicial era de 47%. Então, eu reduzi 100% no risco do 3-1 e no 2-2, ó, que eu não tinha cobertura, ó, nem no 3-1 e nem no 2-2. E nos subsequentes a eles também são reduzidos, e sem potencialização de lucro
em placares possíveis. Ah, potencializou o 2-0? Potencializou, mas ele não era mais possível. 1-0, 1-1, nada disso era possível. 0-0, 0-1, não tem potencialização em nenhum placar possível, ele só zera. E aí você sobra o seu resquício do que você usou, que é os 27%. Show de bola! Se o São Paulo tivesse feito um gol, o Inter tivesse feito um gol, eu não tinha tomado head. Tava tranquilo. Isso daqui é zerar o risco. Muita atenção nessa questão da odd ter que bater o teu potencial lucro inicial. Beleza? Pirotecnia e mágica. Essa é a situação mais tranquila que a gente pode viver. Só que a gente só vai fazer isso quando o nosso lei chegar a 1.15 ou menos. Isso normalmente acontece nos acréscimos do jogo. É uma forma de tentar potencializar um pouco mais o nosso lucro. Quando que isso acontece? Quando a gente está com os dois placares subsequentes ao placar atual cobertos. Nesse caso, eu tinha no jogo entre Everton e Arsenal 1-0 para o Arsenal, que era o meu 0-1. E possam ver, eu tinha o 1-1 aqui e eu tinha o 0-2 aqui. Então eu estava coberto nos dois. Deixei o jogo rolar e aí aqui, ao invés de eu usar um valor para fazer uma redução de risco ou zerar totalmente o risco, eu só uso 10% do meu potencial lucro. Não é da stake, é do potencial lucro. Aqui eu tinha um potencial lucro de 31%, então eu usei em torno aí de 3% da stake, que dá 10% do meu potencial lucro. Então eu reduzi 20% nos placares à frente, que é muito difícil de ocorrer, que seria que vira um 2-1, uma virada do Everton, ou vira aqui um 2-3, uma goleada do Everton, enfim. Mas a ideia mesmo é potencializar o lucro subsequente, e essa é a pirotecnia. Tinha potencialidade em 19% da stake. Então eu tinha um potencial lucro aqui de 31%, 34% aqui num dos placares que peguei uma odd um pouco melhor na hora de entrar, e ele foi para 517, foi para 51%. Tá? Então, mais ou menos 19% de lucro potencializado. Se vem a sair esse gol, aí essa odd do lei ao placar atual, que vai ser o placar subsequente, vai dar em torno de 1,06, 1,08, 1,09, e aí vem a mágica. A gente usa mais 10% do placar atual, que seria aqui, o 51, por exemplo, aqui, se fosse o 0,2, 51, para o quê? 10% usa R$50 para tentar pegar um outro gol vindo um 1-2 ou um 0-3. E aí é a mágica. Isso é a mágica. Aí, meu amigo, e acontece. Não acredita, acontece, tá? Inclusive, já no Telegram com vocês teve um jogo, se eu não me engano, foi do Grêmio, que eu fiz uma redução de risco e aí no final veio o pirotecnia, porque já seria a mágica. Porque eu reduzi o risco de um lado e potencializei do outro. E aí saiu o gol, e aí já é praticamente a mágica. Mesmo que tenha sido uma redução de risco mais cedo, porque saiu o gol do lado em que eu tinha cobertura. Beleza? Entendido? Show de bola. O quanto você está decidido? Dedique-se. Dedique-se. Chegou até aqui? Parabéns. Você está além. Você está acima. Muita gente no meio do caminho saiu, não assistiu esse vídeo até o final, não vai aplicar, mas você está aqui ainda, você está acima. Então eu tenho uns recados para te dar. Faça networking com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. O grupo do Discord, que também está nesse link do meu site, e é gratuito, tem uma parte dele toda gratuita. É um ótimo local para isso. A galera troca alta ideia por lá, às vezes eu converso com o pessoal também e tal. Na data desse aulão, tem mais de 800 pessoas por lá. Faça interação. Não desista nos primeiros passos. Ninguém nasceu pronto. A gente erra muito até dar certo. Segue. Vai firme. Já dizia o Usain Bolt. Eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Tenha noção de longo prazo. Saiba que em alguns períodos, às vezes até semanas, talvez meses, você pode ficar no negativo. Mesmo fazendo tudo certo. E é assim para todo mundo. É assim para mim, é assim para outros players do mercado que já estão aqui há muito tempo. Faz parte da jornada. Estar trocando dinheiro com o mercado já é um ótimo sinal. Você está a pouquíssimos passos da lucratividade. Eu estou trocando dinheiro, não sei o que. Cara, se você está conseguindo trocar dinheiro, se manter na gestão, se manter firme, se manter fiel aos seus métodos, mas está trocando, cara, é uma coisinha que você vai, daqui a pouco, tá lucrando. Vai por mim, experiência própria. Encare o trade com seriedade, como um trabalho de fato. É um trabalho, leva a sério, cara. Faz o que tem que ser feito. Tenha gestão. Sempre. Eu falo isso em todas as vezes que eu divido alguma das minhas entradas que a gente trabalha juntos lá no Telegram, gratuito. E por fim,
Seja disciplinado. A vida premia os disciplinados. Cara, não adianta você ser o melhor trade, o melhor isso, o melhor que for, se você não for disciplinado. Se você olhar a história dos grandes esportistas, ou até mesmo de outras áreas, de profissões e tal, você vai perceber que existe um padrão nessas pessoas. Eles são absolutamente disciplinados. Agora há pouco citei o Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi. Fala-se, o Messi é talento. Negativo, cara. Talento, claro, óbvio, tem. Cristiano tem, mas esses caras são absolutamente disciplinados. Você vê o Messi, cara, família e tal, faz tudo que tem que ser feito, cumpre, arrisca aquilo que promete, os contratos, enfim. Cara absolutamente disciplinado, entre outros que a gente tem de outros esportes aí que a gente pode citar também. Beleza? Não te esquece, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo, tá? É nos comentários daqui do programa, não no chat do lado. Comentário aqui embaixo. Espero que essa aula, que esse aulão tenha te ajudado e que te encaminhe nessa metodologia para que você se torne, caso ainda você não seja lucrativo. Eu sei que já tem muita gente que está sendo e está caminhando muito bem, melhor até do que eu, inclusive. Valeu, muito obrigado pela presença e que de fato você consiga aí caminhar rumo à lucratividade. Valeu, um grande abraço e até o próximo.